Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a pré-história de Israel. Israel não existiu do nada. Tem um processo para a construção econômica, para a construção da produção, para a questão intelectual e para diversas outras questões, né? Antes do capítulo 12 de Gênesis e do capítulo 11, há um processo de tempo onde acontecem diversas coisas, diversas construções, diversas modernidades que a gente precisa compreender. Por exemplo, alguns encontros arqueológicos, né, possibilitam a gente desenhar muitas coisas sobre o cenário, né, que a gente encontra antes do capítulo 11 de Gênesis. Por exemplo, alguns encontros arqueológicos confirmam que a cidade de Canaã já era habitada por pessoas que moravam em cavernas. E estas mesmas pessoas saíram das cavernas e foram morar em supostas aldeias onde elas viviam pela caça, pela pesca e até mesmo elas desenvolveram a ação de domesticar animais. Também existia a cidade de Jericó. Por mais que esse tempo que eu esteja falando fosse um tempo muito antigo, né, antes do período patriarcal, a cidade de Jericó já era bastante desenvolvida, né? Tinha uma barreira de pedra sobre a cidade, era uma fortificação militar, onde havia a questão da arte se expandindo, construção de estátuas de pessoas, construção de estátuas de animais, a ação de domesticar bois, ovelhas, cães também era bem evidente na cidade. A Mesopotâmia, por exemplo, que vem do grego, que significa entre os rios, é uma região que ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Também é uma região onde tem encontros que possibilitam a nossa visão na pesquisa que essa região tinha construções de templos, né, templos enormes. O Egito também, né, ele tem grandes construções como pirâmides antigas que mostram a evidência da engenharia no meio dos egípcios, né, sendo desenvolvida. Também a questão da drenagem, a questão da irrigação, também haveria um suposto intercâmbio, né, da região do Egito com a Mesopotâmia, com Canaã. Então, a gente percebe que a Mesopotâmia, Canaã, a cidade de Jericó e o próprio Egito já vinham sendo desenvolvidos bastante. Então, o cenário patriarcal, o cenário de Israel, né, surge em si, é evidente na Bíblia, mas antes já acontecia um certo processo no meio econômico, no meio produtivo, no meio intelectual também, tá bom? E como eu falei, esse estudo não é tão simples assim da gente entender, né? Até porque o nome Israel na Bíblia ele tem acerca de 9 sentidos diferentes. Então a gente tem que ser bem detalhista em alguns aspectos. Mas resumindo tudo aqui, a sociedade antiga, antes do período patriarcal, antes de Gênesis 12, Gênesis 11, já era bem desenvolvida e isso só foi se intensificando cada vez mais.